Bem-vindos ao canal Lúcia Martins. Nesse vídeo eu vou dar um exemplo para vocês de uma palavra de Deus que pode ser explicada de maneira distorcida. E agora a Daima está aqui comigo pedindo para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like no vídeo. E um exemplo da palavra de Deus que pode ser explicada de maneira distorcida está no livro de Êxodo, por volta do capítulo 14, quando o povo de Deus já estava no deserto e eles tinham saído do Egito exatamente porque eles tinham vivenciado vários milagres que Deus tinha feito para eles poderem sair de lá. E ali, quando eles estavam no deserto, eles também estavam vivenciando outros milagres que Deus estava fazendo, um após o outro, e mesmo assim eles estavam reclamando, murmurando e não estavam demonstrando fé diante de Deus. E isso fez com que Deus se desagradasse muito. Deus estava tomando aquela atitude deles ali como uma provocação, porque realmente os milagres eram muito grandes e as pessoas mesmo assim elas reclamavam. E por esse comportamento Deus acabou penalizando essas pessoas. Mas a pergunta é, na atualidade, agora, é a mesma coisa? Deus toma alguma incredulidade nossa como uma provocação? Ele se desagrada disso? Como é que é? Ele vai penalizar alguém por causa disso? Pois eu te respondo que não. Nós, na atualidade, estamos vivendo o tempo da graça, então as coisas mudaram, porque agora nós temos Jesus. E agora, com a presença dele, com os ensinamentos dele, as coisas mudaram. Deus, ele tem misericórdia das pessoas, é diferente. Por exemplo, no Novo Testamento está escrito que nós devemos acolher os fracos na fé, por causa da misericórdia, porque Deus sabe, Deus entende o ser humano e ele pede que nós tenhamos paciência com alguém que estiver passando por essa situação. Mas daí alguém vai dizer assim, mas Lúcia, no Novo Testamento também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não, mas aí eu vou te dizer que é diferente do passado. Por exemplo, no deserto, quando as pessoas estavam lá reclamando para Moisés, elas estavam numa situação ali que elas não tinham como elas escapar daquela situação. Por exemplo, eles estavam vivendo ali, andando todos juntos. Por exemplo, ali eles tinham maná, eles tinham toda uma proteção à noite, outra proteção de dia, contra o sol, Deus colocava uma nuvem para protegê-los. Então ali eles tinham como se sustentar e como fazer aquela caminhada prosseguir. Só que se algum deles ou algumas pessoas tentassem voltar lá para o Egito, eles não iriam conseguir, eles sabiam disso, porque ali com Moisés eles tinham toda aquela proteção e tinham o alimento que Deus dava por dia. Mas se eles saíssem daquela proteção toda ali de Deus, eles iam morrer, eles iam fritar no deserto, eles iam congelar à noite, eles não iam ter o que comer, então eles não tinham como voltar para o Egito. Eles eram obrigados a ficar naquela situação ali, então por isso eles surtavam. Só que hoje é diferente. Atualmente, se a pessoa quiser deixar de seguir Jesus, se ela quiser deixar de ser cristão, é assim, ó. É num clique, é só decidir, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se a pessoa ela permanece naquela situação de convertido, ela está mostrando fé. O importante é ela não sair. Lá no passado, eles não tinham como sair. Lá no deserto, eles não tinham como sair dessa situação. Mas atualmente, a pessoa é só decidir, ela deixa e pronto. Ela não tem amarras nenhuma, ela pode deixar de Deus e pronto. E isso faz toda a diferença, porque se Deus vê que mesmo reclamando, ou mesmo achando ruim, ou mesmo não gostando de alguma coisa, reclamando, mostrando falta de fé, a pessoa permanece com ele, aquilo ali é uma fé. Então a pessoa pode passar a fase que ela quiser, aquela fase vai passar e depois ela fica mais forte. Então atualmente realmente é diferente, não é igual não, Deus não é severo como antes, ele não vai ficar irado, não vai penalizar ninguém. Claro que o ideal é a pessoa ter fé, mas se ela passar alguma situação, porque isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, ela tem só que permanecer ali com Deus e ela vai buscando recursos, né, que não sejam manipulados para ela ter fé, porque com Jesus, com Deus e com a graça dele agora as coisas são diferentes, então é só a pessoa permanecer, ficar firme, porque Deus é como um pai, se ele vê que ele falou algo que o filho não gostou, mas mesmo assim o filho permanece com ele, ele vai se agradar da maneira desse filho de qualquer forma. Então atualmente a coisa é diferente e a gente só tem que ter esse entendimento e não deixar que outros ensinamentos errados entrem na nossa mente, porque são esses ensinamentos que combinam com o que Jesus falou, porque o que interessa é o que Jesus disse e o que a gente vê que acontece atualmente que combina com a palavra de
Deus. Então, o ideal é que nós tenhamos fé, mas se alguém passar por alguma situação difícil, pode ficar firme com Deus que essa situação vai passar. Então, é isso, não se deixe enganar, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!